Mais uma vez com todos vocês, nesse momento tão especial de Deuteronômio, que foi o momento da passagem de Moisés para Josué. O momento em que Moisés faz o seu último discurso. E eu tenho certeza que você está aprendendo e muito com este devocional 2024. Por isso, deixe nos comentários o que Deus falou com você, o que você tem aprendido e vamos compartilhar. Por exemplo, o que me chamou a atenção em Deuteronômio 29, 30 e 31 no devocional de hoje são muitos pontos, dentre eles os seguintes. Moisés falou de você. A proposta de Deus e qual a diferença entre coração e alma. Não esqueça de compartilhar este devocional, este vídeo, enviar no seu direct, enviar nas suas listas de transmissão, nos seus canais, colocar no seu story. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas. Voltando um pouquinho antes do capítulo 29, como nós havíamos prometido ontem, no capítulo 28, ele fala sobre as bênçãos e as maldições. A gente já falou sobre isso, só você voltar e você dar uma acompanhada no vídeo de ontem. No versículo 23, ele fala sobre, do capítulo 28, né? Ele fala sobre uma grande seca. Aí você começa a fazer uma análise de forma coletiva com respeito a países, nações, o mundo em geral, e você vai vendo que muitas das maldições que estão ali escritas em Deuteronômio 28, hoje em dia tem sido uma realidade muito comum. E agora você começa a entender o porquê de tantos problemas naturais, catástrofes e outros problemas. Por consequência exatamente do distanciamento das pessoas, das nações, dos povos de Deus. No versículo 46, por exemplo, ele fala que muitos sinais seriam para mostrar e provar que não só as bênçãos se cumprem, mas as maldições também. Quando a Bíblia fala de sinais, também está se referindo às consequências negativas, não só a ações construtivas. No versículo 48, ele falou sobre jugo de ferro. Estudos comprovam que naquela ocasião, naquela época, jugo de ferro não existia. Mas por que então Deus ele fala que aqueles que vivessem debaixo da desobediência iriam sofrer o jugo de ferro? Para que entendessem nessa analogia que o tamanho da dor que viveriam se eles se afastassem de Deus seria algo fora do comum, que eles nunca haviam provado, nem no Egito, quando estavam na escravidão. No versículo 63, ele fala de uma forma como se ele se agradasse do mal. Mas Deus não se agrada do mal. Ele se agrada da justiça que foi feita sobre aqueles que vivem na desobediência, para mostrar a diferença entre os que obedecem e os que não obedecem. É importante entender isso, porque quando você tem esse entendimento espiritual, você conhece as escrituras sagradas, então você começa a observar não só no campo natural, nas catástrofes, mas também na condição de cada pessoa. Quando uma pessoa vive na desobediência a Deus, ela sofre pressões psicológicas, espirituais, elas vivem num desassossego no interior delas, porque há um problema, há algo dentro delas mal resolvido, porque
esta pessoa está vivendo longe dos seus caminhos. Então, essa pessoa sofre por isso. O interior dela sofre por isso. Se é o seu caso, então Deus está falando com você. Vamos agora para o capítulo 29 em diante? Bom, capítulo 29, no versículo 4. A palavra de Deus, ela fala um detalhe muito interessante. Quero ler com você. Olha só o que diz. Preste atenção. Ele diz assim: porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O que ele estava falando aqui? Quando uma pessoa ela vive na teimosia do seu próprio coração e na falta de arrependimento espiritual, arrependimento dos seus delitos, pecados, essa pessoa ela vai perdendo o entendimento espiritual. E aí ela não entende o que ela ouve, ela não entende o que ela lê, porque Deus não tem espaço nesta pessoa. E é por isso que você, às vezes, se depara com pessoas que parece que ela é um cubo de gelo. Parece que ela é uma pessoa completamente insensível a Deus. Exatamente por isso. E quando você fala, por exemplo, uma palavra tão simples para ela, que está na Escritura Sagrada, ela não entende. Exatamente por causa desse bloqueio no seu entendimento espiritual, pela sua teimosia ou pela falta do arrependimento. No versículo 14 e 15, eu li uma palavra que quando eu estava fazendo o meu devocional particular, porque aqui é o devocional coletivo, né? Eu me alegrei. Sabe por quê? Porque Moisés falou de mim. E ele falou de você também. A palavra de Deus, ela diz assim, olha que legal. Olha o que diz aqui. A palavra de Deus diz assim, olha. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém, com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Ou seja, estas palavras, elas se referem a nós também, que decidimos viver debaixo da aliança do nosso Deus. Olha só como Deus é maravilhoso e Ele olha para todos os povos da atualidade e do porvir. Graças a Deus por isso, né? Vamos continuar. No versículo 25, novamente falando sobre a questão das calamidades, né? Ele diz assim, olha só, então se dirá, por que desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles quando os tirou do Egito? Se referindo ao fato de tantas e tantas catástrofes, tantas e tantas situações que ocorrem, elas ocorrem exatamente por causa disso. Muitas calamidades se dão por causa do desprezo para com a aliança com o Senhor Deus. Por isso você vê acontecendo coisas que você diz assim, meu Deus, por que isso aconteceu? Porque você não sabe como que aquela pessoa, como que aquela família, como que aquela tribo, como que aquela comunidade, como que aquela cidade, como que aquele país, como que aquelas pessoas, elas têm valorizado ou desvalorizado, tratado a aliança com Deus. No versículo 29, ele fala sobre coisas encobertas são do Senhor e as reveladas são nossas. Isso é muito importante. Sabe por quê? Existem muitas perguntas, questionamentos que você não encontra resposta. E você ficar cavocando para tentar encontrar uma resposta para algo que você não encontra resposta, agora você entende nessa palavra que o que é encoberto é do Senhor. O que é revelado
É seu, é meu, é nosso. Então, se contente com aquilo que você tem como revelação. E o que você não sabe ou o que você não encontrar resposta, diga assim: isso pertence a Deus, não pertence a mim. Tá certo? No versículo 6 do capítulo 30, ele fala, depois de apresentar que aqueles que se afastarem de Deus iriam sofrer as consequências das suas decisões, ele vem falando sobre a sua misericórdia. Havendo arrependimento e pedido de misericórdia, Deus age no interior. Ele age no interior da pessoa. Quando ele fala sobre coração e alma, como neste versículo aqui em diante, coração é a personalidade de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu coração, tem a sua personalidade. Alma está se referindo a vontades e desejos humanos. Embora essas definições se sobreponham em algum aspecto, só quando somos circuncidados por Deus é que podemos amá-lo com a nossa personalidade, desejos e vontades. Essa circuncisão que aqui você lê neste versículo se refere a Deus poder trabalhar dentro da pessoa, por consequência, exatamente, do arrependimento e do pedido de misericórdia. É a pessoa abrindo o seu coração e a sua alma, personalidade, vontades e desejos, para ele entrar. Graças a Deus por isso, né? No versículo 15 ao 20, Deus faz uma proposta a todos nós, falando sobre: vê que hoje proponho diante de ti a bênção e a maldição. Ele coloca diante de nós, para mostrar que eu, você, nós não somos robôs. Nós somos dotados de um poder de escolha. Então, quando ele fala sobre esta proposta, ele está querendo que o nosso amor para com ele seja voluntário e não imposto. Por isso, ele deixa que eu, você, que nós venhamos decidir. No versículo 6 ao 8, ele diz sobre ser forte. Quero ler para você. Ele diz assim, olha só. 6 ao 8. Ele diz: sede forte, sede, ser forte. Corajoso, ser corajoso. Não temais, quer dizer, ele está dando uma ordem. Nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Graças a Deus. Para você ver claramente que ser forte, corajoso e não temer é uma opção. Não é uma capacidade ou incapacidade. É opção. Decida ser forte. Decida ser corajoso. Decida não temer. Decida. Como? Mantendo seus pensamentos na promessa de Deus. No versículo 19 ao 20, ele fala sobre cânticos que seriam testemunha contra os desobedientes e rebeldes. Sabe por quê? Porque, e pediu que Moisés, inclusive, cantasse isso para o povo. Nós vamos ler isso e meditar nisso no devocional de amanhã. Por quê? Porque você já observou que música, hino, cântico, fica gravado na mente? Por exemplo, quantas vezes você acorda de madrugada, quando você acorda de madrugada vem uma música na sua cabeça que não sai da sua cabeça, sabe? Aquela chiclete. Salmos, por exemplo. Os salmos são cânticos. Por isso que as pessoas, elas costumam entoar os salmos, porque são cânticos. Eles gravam na mente da pessoa. E por isso que ele falou sobre os cânticos como testemunhas contra, para as pessoas lembrarem que elas estão sofrendo as consequências por causa de uma decisão que ela tomou. Como também a própria palavra, que ele diz no 24 ao 30, que a própria palavra que foi colocada ali, a lei, ao lado da arca, a princípio e depois dentro dela, seria testemunha contra os desobedientes. Porque a palavra age na consciência do ser humano. É forte, né? Eu fico por aqui. Você é especial para Deus. Amanhã a gente volta com o Devocional 2024. E não esqueça de nos seguir lá no YouTube. André Cageu Oficial. Até amanhã.